Perguntei para você e eu já me impressionei. 35 shows de Paul McCartney, é isso mesmo? Pode parecer muito. Para mim, não é tanto. Conheço gente que já foi muito mais. E você comentava comigo que, embora tenha tido uns carros icônicos, né? O Maca não curtia muito automóvel, é isso mesmo? Não, eu acho assim, que hoje ele já não curte, lógico, hoje ele tá mais com idade e tudo. Com quantos anos ele tá? Hoje ele tem 83. Então, eu acho que já teve um tempo na época dos Beatles que, lógico, o sucesso, a fortuna que eles ganhavam chamava atenção, todo mundo queria ter carro. Talvez influenciado pelo George, que sempre foi muito da área automotiva, gostava de automobilismo. Ele é super amigo do Emerson, né? Então, o George sempre foi o cara que teve os carros esportivos. Mas eles, por exemplo, teve uma época que eles foram patrocinados pela Mini. Cada Beatle ganhou um Mini Cooper, né? Um Mini Cooper. O Paul sempre foi muito... Os Beatles foram patrocinados pela Mini? Pela Mini, eles ganharam o carro. Cada um ganhou um modelo, né? O John Lennon tinha aquele famoso Rolls Royce. Que era um cor-de-rosa? Ou não, psicodélico? Não, um psicodélico, depois ele pintou. Que depois ele pintou, tal. O Paul, ele foi na época dos Beatles, no começo da carreira, ele chegou até, teve uma coisa interessante, que ele perdeu a carteira, né? Ele tinha um carro, assim, de 50 e poucos cavalos, ele... de tanto tomar multa por excesso de velocidade, ele perdeu a carteira por um tempo. Ele sempre gostou muito de Aston Martin, um mau gosto, né? Então, aqueles Aston Martins, ele sempre tinha lá o DB, não sei o quê. E ele trocava de carro, ele teve Lamborghini, Rolls Royce. Ele sempre gostou de carros muito bons. Ele tinha Mini também, ele era famoso por andar em Londres com o Mini Cooper também. Não era esse da época dos Beatles, outros. Depois ele comprou uma fazenda na Escócia e ele tinha uns Land Rovers, mas bem antigos, assim, parecia um Defender, o avô do Defender. Sim. Que ele ia pra fazenda, que é um lugar bem distante, assim, que é bem distante de um lugar de terra, então ele tinha que ter um 4x4. Eu cheguei a ver o filho dele dirigindo um desses carros, ele tem vários desses Land Rovers. James, né? O James, mas assim, com o tempo, ele teve um Mercedes... que ele ficou muito tempo, nos anos 90, se eu não me engano, 80, 90, um Mercedes que eu acho que era agora eu não me lembro se era o Classe S, mas era um Mercedão, né? E ele dirigia. E com o tempo eu acho que ele foi perdendo interesse por carro, né? Até por uma questão de segurança, né? Então ele prefere andar com motorista e, enfim... fica mais tranquilo dele no banco de trás. Ele vai até, às vezes, no banco da frente com o motorista, mas ele consegue ver o que está acontecendo, né? Então, acho que por uma questão de segurança... Ele não é aquele entusiasta que nem o Eric Clapton, que nem o George Harrison por carros, né? Então... mas a gente sempre fica ligado que ele tem um Lexus tão antigo. O Paul tem fama de pão duro, né? Pão duro. É mesmo? Ele é pão duro, Ele é sovina, assim. A gente sabe que ele tem uma coisa, assim, de ser pão duro. E ele, acho que de uns tempos pra cá, ele meio que desencanou. Ele tem, por exemplo, nos Hamptons, que ele tem casa nos Hamptons, lá nas casas de veraneio, lá dos famosos de Nova York, ele tem um Bronco, se eu não me engano, é 89. Nossa, olha assim, só. tudo carro velho, sabe? Ele tem um Lexus também, que é anos 90, que ele ganhou da Lexus, esse carro, que era um híbrido, né? É um híbrido, até hoje. Quando ele tá na Inglaterra, ele tá de Lexus. Então, assim, em Nova York, que eu saiba, ele não tem um carro, assim, que ele dirige. Ele anda a pé em Nova York. Ele sai com a cachorra dele, que é brava, e ninguém chega perto. Boa. Uma coisa que a gente comentava, eu cansei de ver aqui em shows do Brasil, várias marcas disputando com que carro que o Paul McCartney ia chegar no estádio ou no show. Como que era feito isso? Você tem ideia, não? Porque eu já vi com Audi, eu vi com Land Rover. Como que era isso? Isso era uma escolha dele ou a trupe dele que escolhia o carro até pela conveniência? Não acho que é a escolha dele. Na verdade, as coisas meio que se misturam, assim. A gente não sabe direito o que é dele e o que é da equipe de segurança. Ele tem uma equipe de segurança ali que já está com ele, sei lá, 30, 40 anos. Alguns são os mesmos. Que conhecem bem você, que me conhecem, né? infelizmente. Que acaba não sendo muito bom. Não é muito bom, eles já sabem quem é a Lúcia. né? Mas também sabem que não tem nenhum perigo ali, Sim. né? Então, assim, ele tem essa equipe de segurança e a gente sabe que, com o tempo, a segurança dele foi mudando, né? Assim, com o tempo, por quê? Por causa do perigo que uma pessoa do nível dele, uma celebridade como ele, tá exposto, né? Então, eles se preocupam com isso. Então, assim, tem algumas coisas que eu sei que ele quer. Por exemplo, ele quer um SUV, que ele quer ficar num carro mais alto.
Não sei por que tem que ser um carro escuro, geralmente é um carro preto. Mas ele quer que abra o vidro porque ele gosta de dar tchau para os fãs. Ele tem isso nos Estados Unidos. Qualquer lugar que ele vai, você pode ver ele entrando. Tem uma brincadeira que a gente chama de limo watch. Quer dizer, é um ritual, né, de entrada de show, que ele passa bem devagarinho pela entrada do estádio, que é por onde ele entra. Geralmente não é o portão principal, é um portão secundário ali, né? Que é onde dá acesso à garagem. E uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu descobri que tinha esse ritual, que é o limo watch. E ficam ali 30, 20 pessoas, são poucas pessoas. Geralmente, aqui no Brasil já é diferente. Porque quando ele entra ali no Allianz Parque, eles fecham várias ruas já. Ele já vem, né? Ali já são centenas de pessoas. O Brasil sempre se diferencia. Mas fora do Brasil, geralmente são 20, 30 pessoas que ficam ali. Geralmente são as mesmas pessoas. A gente já conhece os seguranças. Eles já falam, ele vai estar do lado direito, ele vai estar do lado esquerdo, pra gente saber pra onde a gente se posiciona. É legal. Que legal. Então, ele gosta geralmente do vidro que abaixa até... E eu vi a imagem dele com o corpo quase todo fora do carro, né? Então, teve essa questão. Quando uma das vezes que ele veio pro Brasil... E a Audi, se eu não me engano, estava patrocinando, né? Eu tinha alguma coisa a ver com os shows. E aí, eu lembro que na época, quem era o presidente da Audi, que era o Kakinoff, né? O Sérgio Kakinoff, que depois ele foi até presidente da Gol. Hoje ele está na Porto Seguro. E hoje está na Porto Seguro, presidente da Porto Seguro. Ele queria um carro, o Paul queria um carro, assim, a equipe de segurança, e eles falaram, vamos fazer o seguinte, eu ofereço o meu carro, que era um Q7, eu acho, só que eu quero dirigindo. E aí eles falam, não, a gente tem que colocar um motorista que, tipo, o cara tem que ser um motorista profissional, que tenha, como é que se fala assim... Coisa de atributo de segurança também, de evasão de local com perigo. De evasão de perigo, de sequestro, essas coisas, né? Então não pode ser uma pessoa comum. E aí ele acabou emprestando o carro pro Paul, e até falam que tem um negócio lá no painel desse carro. Ele assinou, né? Ele assinou, tal. Eu não sei, me falaram que existia isso. Eu nunca vi mais esse carro. E esse carro era blindado, era o carro de uso do Kakinoff, e ele blindou o carro. Então o vidro traseiro não descia. Quando ele chegou no Morumbi, eu falo que no Brasil as coisas são sempre multiplicadas, né? Tinham centenas de pessoas na porta, na entrada ali dos carros, né? E o pessoal já sabia aqui que o povo vai entrar e tal. Quando ele chegou e viu que o vidro não baixava... Ele abriu a porta. Ele abriu a porta e saiu para fora do carro, foi pendurado. Quebrando todo o protocolo de segurança. Os seguranças ficam loucos, né? E aí ele quebrando o protocolo, beleza, entrou lá e tal. E aí é isso que a gente sabe, que hoje os carros, na verdade, são alugados, né? Mas eu acho que depende. Teve uma época que ele veio para uma turnê no Brasil... que a Toyota patrocinou a Lexus, né? No caso, que a Lexus... Ele até tem carro da Lexus, né? E aí, ele provavelmente usou carros da Lexus nessa ocasião. Então, acho que depende muito de quando ele vem. Nessas últimas 2 vezes que ele veio, foi interessante porque ele teve um carro que a placa era Exu. Então, não tinha como errar. Um Caoa Sherry Tiggo 8. E a gente falou, o Exu chegou, né? Foi o mesmo carro, não sei se foi coincidência, tem alugado. E ele estava usando vários carros, ele usou Corolla Cross. Você vê que não tem, assim, uma marca, né? Não necessariamente é um carro híbrido, que a gente fala, não, mas ele é ecológico, Nos Estados Unidos ele está andando de carro diesel, de Cadillac, sabe? Daqueles carros beberrões, então não tem muita regra. Né? Ele gosta que o vidro desça para ele poder dar tchau. Né? E ele está mais alto, né? Mas hoje ele anda no banco traseiro lá, se divertindo. A Lúcia já esteve aqui na Jovem Pan, no Morning Show, contando algumas histórias, no Máquinas na Pan, contando uma longa história, mas nunca contou para a nossa audiência, então eu vou pedir para ela contar como foi o primeiro contato com ele, tete a tete, para você ter um autógrafo no seu braço, que depois eu até vou mostrar para vocês. Como que foi essa história? Não, assim, eu já, em várias ocasiões que eu tive a oportunidade de ver o show, eu era bem jovem, quando ele veio para o Brasil a primeira vez em 1990, eu já tive ali uns contatos, né? Olhares imediatos, eu fiquei na primeira fila do show e conheci a esposa dele, na época linda, né? Ele tinha ido velejar e passar o som no estádio, e aí eu fiquei esperando ele chegar no hotel, aí eu consegui encontrar a esposa dele na época, né? Você conheceu a Linda Eastman? A Linda, super simpática, eu não suportava ela, eu recortava ela de todas as fotos. Eu não suportava a Linda. Chamava ela de Grude, porque ela tava sempre com o Paul, né? Eu era adolescente, né?
Então eu pegava as fotos que os dois estavam juntos, eu fazia questão de tirar ela, tadinha. Quando eu conheci a Linda, eu falei, mas ela é tão gente boa. Ela é tão boazinha. E eu falei, ó, o meu jeito de chegar no Paul vai ser pela Linda. Vai ser o meu contato, porque é muito difícil chegar nele, né? Ele, pra mim, é um dos artistas, assim, mais blindados que tem. Se você for pensar, eu acho que, assim, Elton John é um cara difícil, o Mick Jagger é um cara difícil. Mas eu acho que o Paul é um dos caras mais difíceis você chegar, assim, sabe? Porque ele é muito blindado, é muito. Mas aí, quando eu conheci ele, né? Assim, tive ali, esperei ele chegar no hotel, aquela coisa meio rápida. Depois, em outras ocasiões, se eu for lembrar, encontrei com ele em Londres, também numa apresentação, ele saindo. Eu sempre tenho essas coisas de sair, de ver por onde que ele vai entrar, por onde ele vai sair. Eu sempre tive essa curiosidade, meio jornalístico, né? Enfim, e aí, quando foi... E tinha os ensaios, que você comprava esse pacote dos ensaios, né? Quando passou uma época, quando ele ficou muito tempo sem vir no Brasil, ele ficou 17 anos sem vir no Brasil. Quando ele veio, ele retornou, que foi em 2010, eu descobri que tinha um ingresso, que nunca tinha tido no Brasil, que chamava Hot Sound. Que é um ingresso que você compra, é bem mais caro, né? Mas você compra esse ingresso e tem direito a assistir um ensaio do show, né? Você entra antes no estádio e você consegue ver ele fazendo um ensaio. Gente, mas isso é um show a mais. Passando o som. Passando o som. Mas é um show a mais, vale muito a pena. Outra coisa que é legal... Você garante que eles vão liberar a sua entrada no estádio, na pista premium, antes dos outros, que estão na fila. Então, a gente consegue grade. E lota, esse ensaio lota também, do mesmo jeito? Depois que eu conheci ele, então, piorou. Porque teve uma época que ele chamava alguns fãs durante esse ensaio. Aí começou a lotar. Os ensaios sempre foram assim... 80 pessoas, era mais ou menos um número ali, 50, porque sempre foi muito caro, não era muito divulgado, não sei porquê, né? Eu descobri que tinha, porque eu tinha uma amiga americana, tenho uma amiga americana, e ela falou, tenta comprar o Hot Sound, pelo menos para você conhecer. Só que nos Estados Unidos, você compra o Hot Sound, tem cadeira marcada. Então, você senta, você tem aquela cadeira, você fica ali. No Brasil, é aquela correria de você ficar de pé, de você ficar na grade, é muito cansativo, né? Então, assim, já não sou mais criança para ficar naquele sufoco, né? A gente chama do massacre ali. Mas eu falei, bom, pelo menos o Hot Sound me garante uma grade, então é legal e assiste o ensaio, né? A passagem de som. Só que você não pode gravar, você não pode filmar, você não pode nada. É super rigoroso, não pode tirar foto, você fica longe, você fica no meio do estádio, onde fica a produção, né? Ali, a mesa de som, você tem que ficar ali. Aquela então, torre. Você vê de longe, por quê? Porque ele não está maquiado, enfim, uma cortesia ali, não é cortesia, é uma cortesia bem cara, mas é uma coisa, um plus, né? Eu participei de alguns Hot Sound, quando ele veio em 2010, fiz alguns investimentos, eu vendi carro, né? Você vendeu um carro? Eu vendi um carro que eu tinha, porque era um carro meio, tipo, sei lá, 1 ano de uso, e eu falei, eu tô sem dinheiro para ficar indo nesse Hot Sound, que é caro. Eu falei, eu tinha outras coisas para fazer também, eu estava reformando uma casa, eu falei, então eu vou vender o carro, vou comprar outro, mais velho, e com esse dinheiro eu vou fazer o telhado e vou comprar os ingressos pro show, né? Com meu marido, inclusive, né? Ele sempre foi, graças a ele também, me ajudou muito nesse encontro, porque eu como fã, né, fico nervosa, fico achando que não vai dar certo. Ele, não, vamos lá, vamos conversar com segurança, vai dar certo, não sei o que lá. Quando a gente foi para Porto Alegre... eu levei um cartaz, eu tava na primeira fila, e ele leu. Ele leu o que eu falava. O que tava no cartaz? Alguma coisa tipo, eu tive no Maracanã em 1990 e eu tô aqui de volta. Ele leu, legal, né? Ele fica lendo um pouquinho dos cartazes do pessoal que leva cartaz. Naquela época não era muita gente que levava cartaz também. Aí, beleza. Aí eu levei vários cartazes, não levei um só, levei vários. Aí teve um que eu falei, eu queria que você me autografasse meu braço. Porque eu vi isso uma vez, uma menina nos idos dos anos 90, num show nos Estados Unidos. Ela falou alguma coisa, levou algum cartaz, ele falou, sobe no palco, e ele autografou. Eu falei, mas olha que boa ideia. Porque você tem um autógrafo, sei lá, você pode perder o papel, você pode molhar o papel, enfim. E eu falei, gostei disso aí. Legal. Autógrafo para depois tatuar e deixar para sempre. Você fica com a tatuagem, né? Aí eu falei, eu gostei dessa ideia. Tanto que eu fiz até contato com essa menina. A gente ficou meio amiga, né? Legal, tal, não sei o que lá. Aí, tipo, eu e uma legião de pessoas querem autógrafo do Paul pra tatuar, né? E aí, eu tava com uma caneta, eu tava com um cartaz, aí ele pegou e falou, beleza. Depois... Ele deu um ok? Ele deu um ok. Aí, beleza. Aí eu ainda olhei pro meu marido e falei, nossa, acho que vai ser hoje. Beleza. E aí, no fim do show, tinha um momento que ele chamava fãs. Ele falava, né?
chama. Aí ele, não sei, ele devia dar Ele aponta para os seguranças? Ele aponta para os seguranças, né? Aí o que aconteceu? Ele apontou para o segurança pegou a menina do meu lado. Meu Deus. E aí eu olhei pra cara dele, eu fiz assim, aí ele fez assim, ó. Uma próxima. Eu não acreditei. Que mal, né? Não rolou ali? Não rolou. Em Porto Alegre. Ainda eu tipo assim, quando ele chamou e o segurança pegou a menina do meu lado, ainda eu falei, era eu. E aí eu falei, eu vou. O segurança falou, não, você fica. Porque era uma menina só que ele tava pegando ali. Aí eu fiquei com aquela cara de frustrada. Eu falei, agora virou uma missão. Uma missão, né? Aí ele fez shows em São Paulo, mas em São Paulo não lembro se ele chamou alguém no palco, não lembro, acho que não. Que não é também em todo show, entendeu? Não acontece. Quando ele voltou pro Brasil em 2011, isso foi em 2010, aí eu fiz um planejamento, eu falei, eu vou fazer uma camiseta do Brasil, eu comprei uma camiseta da seleção, coloquei o 10 atrás, o número, escrevi Maca, mandei colocar, né, escrito Maca, e a camiseta da seleção, fiz cartazes, comprei o ingresso mais caro, foi aí que eu vendi o carro, né? E aí eu ficava pensando naquilo, sabe? Eu ficava visualizando. Eu falei, eu vou subir num palco, eu vou conhecer o povo. Vou subir num palco. É uma coisa meio de mentalização, né? Claro. Que eu acredito que essas coisas dão certo. Claro. E aí, na hora que eu tava lá no almoço, eles servem o almoço, e depois que você vai pra passagem de som, um dia antes, que foi o primeiro show que teve no Rio, foi no Engenhão, eu levei a camisa do Brasil e caiu no pé dele, assim, meu marido que jogou ainda, ele falou, põe no saquinho. Aí eu joguei, porque eu mostrei pro Paul, aí o Paul falou que era a camiseta. Aí a gente jogou, deu pra ele, ele mostrou, olha... Ele já sabia quem você era. Já sabia. Aí até hoje sabe. Aí ele mostrou a camiseta, falou, agora eu jogo, I play for the Brazilian team, alguma coisa, ele falou assim, até depois no dia seguinte as rádios falaram muito disso. Aí eu falei, ele pegou a minha camiseta, tal, que legal. Pensei até que ele ia usar, né? Eu falei, não usou, beleza. Aí, no segundo show, né, que eu, de novo, pela passagem de som, o pessoal da produção dele, você tá aqui de novo, né? Eu falei, então. E aí meu marido, ela precisa conhecer logo esse cara, porque a gente tá ficando pobre. E ele, como assim? E a gente explicou, esse ingresso é muito caro pra nós, que é cobrado em dólar, tal. Aí ela, tá. Eu falei, inclusive, eu falei, eu vendi um carro pra estar aqui hoje, né? Você vendeu um carro, ainda mais americano, né? A produção era americana. Eu falei, eu vendi um carro. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, então, porque o carro, amanhã eu ganho dinheiro, eu recupero. Mas o Paul, e aí? Quando é que eu vou vê-lo de novo? Eu sempre acho que é o último show. Ele tá muito velho, ele vai parar, ele vai aposentar. Eu sempre tenho medo, né? Que ele não vai, né? Ele vai parar. Aí, tudo bem. Aí, eu tava lá e aí elas falaram assim, a sua história é muito bonita. Como assim você vendeu um carro? E não sei o que. Eu falei, gente, mas assim, é pra fazer dinheiro. Eu comprei um carro mais velho, explicando. Não, ele precisa saber disso. Aí elas me deram um cartaz e falaram, escreve isso no cartaz. Aí eu fiz lá um texto, tipo... Eu vendi meu carro pra estar aqui. Eu vendi meu carro pra ter a chance de te dar um shake your hands. Né? Não era nem... Autograph. Nem pedir autógrafo, era dar um abraço, alguma coisa assim. Mas elas contaram isso pra ele, né? E aí ele tava lá no palco, durante a passagem de som, e aí o segurança me chamou. O segurança me chamou mais 2 meninas, né, que subiram no palco, uma argentina e uma brasileira. Uma outra Você menina. Com a canetinha na mão. E eu com a canetinha na mão. E as meninas foram chorando. Eu falei, gente, não chora porque ele não gosta de gente que chora, ele não gosta de gente que faz escândalo. Vai plena, vai bonita. Aí ele tinha uma que tava fazendo aniversário, ele cantou parabéns. E aí, na hora que ele, né, eu acho que foi a segunda, primeiro ele deu parabéns pra menina que fez aniversário. Aí a hora que ele, sabe assim, foi engraçado que na hora que ele me viu, ele tipo, você aqui de novo. Né? Aí ele leu o cartaz, falou... Aí eu apaguei. Eu não lembro. Eu lembro que eu liguei o gravador do celular, que eu botei o celular na cintura e deixei gravando. Eu falei, pra eu gravar o que ele conversa comigo, né? Só que não gravou. Eu falei, paciência. Mas eu meio que dei dei um branco, assim, eu não sei exatamente o que ele falou pra mim. Aí você mostrou a caneta pra ele e deu o braço. Aí eu abracei, ele leu o cartaz, falou, você vendeu um carro, eu lembro de você jogou a camiseta da seleção, não sei o que lá, tal. Incrível. Aí eu peguei e mostrei a caneta. Aí ele... você quer um autógrafo? Aí ele, tudo bem. Aí ele começou a autografar o braço. E aí eu falei, faz o coração, hein? Aí ele fez o Paul McCartney e fez um coraçãozinho. Muito bonitinho, né? E ele meio que curte essas palhaçadas. Ele fica fazendo zoeira no microfone. Que não sei o que lá, que autógrafo no braço. E o meu marido tava na plateia, ele filmou tudo, né? Filmou pelo telão e tal. Enfim. E aí foi isso. Então foi um momento ali, um abraço, né? Aqueles segundos ali que foram incríveis.